Ok, estamos então gravando. Estou compartilhando a minha tela. Deixa eu pegar o chat aqui de volta. Tá todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo normal agora? Sim, Normal. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Aqui. Já para o nosso exercício 2, então, que a gente tinha que pegar as duas listas, calcular a média e aí falar quem teve a melhor lista. Eu vi que esses aí vocês fizeram rapidinho. Todo mundo conseguiu fazer os dois dessa vez, achei legal. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu fiquei fazendo aqui, enquanto vocês faziam, eu também fiquei fazendo. Então, vamos ver o jeito que eu fiz. Fucei lá nos slides e vi assim, o que são coisinhas bonitas de lista que eu posso fazer? Então, tinha, esse aqui estava naquele slide lá, formas compactas de declarar a lista. Aqui eu vim aqui, procurei por compact, forma compacta de criar a lista. Aí ele falava aqui pra gente, né, que eu consigo criar uma lista fazendo esse esquema aqui. Vamos ver o que essa linha mágica quer dizer. Eu vou pedir o input, vou fazer o typecast desse input para int, e eu vou repetir essa operação para cada i no intervalo 0 a n, n exclusivo. E aí eu vou colocar cada um desses valores em uma lista, e isso daqui vai dar a lista bonitinha para mim. Então, isso daqui é exatamente equivalente a você declarar a lista vazia, fazer um for i no range, e aí ir dando append nos. Então, funcionam do mesmo jeito, esses dois comandos. Esse aqui é o jeito compacto de você criar uma lista. E aí eu peguei, fiz um frufruzinho aqui, coloquei nota do aluno 1, string do i mais 1, blá blá blá. Então, aí ele escreve bonitinho lá. Quantos alunos tem na turma? 5. Aí nota da P1 do aluno 1. Aí tinha lá no. Vou ver aqui qual que era o exemplo que tinha no slide. Tá, ele falava que tinha 5 alunos na turma. Então, nota P1 do aluno 1. Tá, as notas eram 7.0, 8.3, 10.0. Nossa, a turma tá mandando muito. 6,5. Ok, tá bom, tá acima da média. Tá, nota da P2. 8.5, 6.9, 5.0, 7.5, 9.8. Olha, aí tinha também. Existe também essa função sum, né? Eu vim aqui, eu lembrava que tinha alguma coisa, essa facilidade, assim, quero somar todos os números de uma lista. Eu vim aqui, procurei por sum e achei. A função sum retorna a soma de todos os elementos de uma lista. Então, se você passa uma lista para esse sum, ele vai pegar e vai somar todos. Então, você podia chamar esse sum para o P1, dividir pelo n, que é o número de alunos da turma, e com isso você calcula uma média e calcula a outra média. E aí você consegue dar aquele print bonitinho aqui, usando aquela função format, o 2 pontos.2f, coloca 2 casas decimais no meu float. Então aqui, bonitinho. E aí, por fim, aquela verificação, né? Se a média da P1 é maior, falo que a turma teve melhor média na prova 1. Se não, se a média da prova 2 é maior, falo que é melhor média na prova 2. E se não é nenhum desses casos, eu simplesmente falo que a turma obteve a mesma média nas duas provas. E aí eu consigo vir aqui e agora eu tenho a pastinha aqui de tudo que vocês fizeram. Então eu consigo mostrar para vocês quais foram, né? A gente tem poucos, então dá para a gente passar por todos aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Todos os códigos. No geral, todo mundo teve a ideia, assim, parecida, fizeram mais ou menos isso daí. Vamos então ver se aqui simplesmente pegou, declarou as duas listas, fez naquele esquema do for com os appendes, beleza. Isso é uma coisa que alguns grupos fizeram, ao invés de dividir no final, já foram dividindo cada uma das notas pelo n. Ok. Aí deram os prints. E, no geral, aquele fazer o if com elif. Beleza?
Aí a gente tinha aqui o outro grupo. Esses fizeram aquele esquema que você pode declarar várias variáveis na mesma linha, né? E aí ele vai atribuindo respectivamente o valor de cada uma das coisas que está aqui do lado direito para cada uma dessas variáveis. Aí eles fizeram aquele esquema de declarar a variável a lista de forma compacta. Esse split aqui do input era para caso você queira escrever todos os valores na mesma linha, separados por espaço, aí ele vai pegar e vai transformar isso daí numa lista. O split faz isso. Então aí ele pega, dá esse split, cada um desses valores é convertido para float e atribuído para P1. Mesma coisa para P2 e aí não, valor N, eles pegaram len de P1 e len de P2 para o número de alunos da turma. E fizeram a soma acumulando, lembrando que esse mais igual é equivalente a P1 med recebe P1 med mais a outra coisa. Então, isso daqui é simplesmente também um jeito mais compacto de escrever. E também, mesmo esquema, deram print, fizeram os dois prints na mesma linha, com o mesmo comando print e tal, e aí colocaram um depois do outro. E aí o if, o elif e o else. Vamos ver aqui. Também, aquele mesmo esqueminha. Duas listas vazias. Vejam aqui, vejam que tem aquela variação. Eu sempre falo para vocês, sempre que pessoas diferentes fazem códigos para a mesma coisa, os códigos saem diferentes, sabe? Eles têm mais ou menos a mesma ideia, mas você vê que fizeram coisas diferentes. Um declara uma variável aqui, outro lá, um usa mais igual, outro repete e tal. Então, vejam que sempre tem uma variedade, mesmo que seja um código pequeno. É isso que eu falo pra vocês sempre. É fácil pegar plágio. Porque se tiver dois desses aqui exatamente idênticos, é tipo, alguma coisa aconteceu. Então tá, vai fazendo. Ao invés de usar o append, usaram mais igual para ir colocando. Né? Então a ideia aqui é que tem o input, vai fazer o typecast para float, coloca isso daqui numa lista e aí soma essa lista no lista 1. Vai fazer concatenação do que tinha antes com esse novo elemento. Aí aquela mesma função sum que eu usei, dividiu pelo n, poderia ter feito essas duas coisas, né, ao mesmo tempo, mas eles quiseram poder aqui guardar esse daqui, né, não usou para mais nada esse sum1, depois a partir daqui só média, mas beleza, não tem problema nenhum. E imprimiram, fizeram de novo aqui, eles fizeram até mais uma coisinha, viram se no caso da média ser igual, né, se era menor ou igual a 5, eles falaram que foi igualmente mal, se for maior que 5 foi igualmente bem. Tá. Aqui também temos aquele mesmo esquema do input com split e da forma compacta de declarar as listas. Aquela coisa de ir concatenando cada um desses valores aqui. Não, de somando, né, perdão. De somando e acumulando as notas para depois dividir pelo número de valores somados. E aí os prints das médias e aquela verificaçãozinha do if e tal. Uma coisa aqui que ele comentou, talvez poderia falar, a turma teve a melhor média e aí fazer um max de média 1 e média 2, e aí eu só falar qual é a maior nota, ao invés de falar qual é a turma. Então, algumas ideias diferentes do que daria para pensar aqui. Então, mesmo esquema. Acho que aqui não tem nada diferente que a gente não viu ainda. Fizeram com append. Então, uma coisa aqui, né, de comentar. Por exemplo, eles estão colocando o resultado do input float em nota 1 e aí dando append nessa nota 1. Não tem problema fazer assim, mas se quisesse pegar e colocar isso aqui dentro direto do append, pode. Não tem problema nenhum. Ele vai retornar, e vai jogar no append e já vai fazer tudo da mesma vez. Isso é uma coisa que eu percebi. Em alguns pontos parecia assim que ficaram tipo, meio na dúvida e tal. Que acontece se eu fizesse de uma vez só? Pode fazer de uma vez só, não tem problema. Tá.
Ó, mesmo esquema. Então, fizeram aqui o append direto, beleza. Sum. Ok. Ah, uma coisa que não usaram, né, o elif, o else, mas no fundo não tem problema, porque ele só vai entrar em um desses, né? Se ele é maior, ou se ele é menor, ou se ele é igual, ele nunca vai entrar em mais de um desses aqui. Então aí, imprime. Tá? Vocês acham interessante ver o que os outros colegas fizeram? Vou fazer uma enquete aqui. Eu acho que no próximo talvez tenha um pouquinho de mais de variedade. É interessante ver a solução dos outros grupos. Não. Digam aí então o que vocês preferem enquanto eu vou abrindo, porque aí eu sei o que fazer nas próximas aulas, se eu separo o tempo para isso ou não. Pro problema, pro segundo problema, né? A gente tinha aqui, exercícios, exercício 3. Duas listas, elas podem ter tamanhos diferentes, N e M. E aí o que ele pedia é concatena em uma nova lista L3 e imprime a lista L3 ordenada de maneira crescente e maneira decrescente. Então, o jeito que eu fiz isso, né? Mesmo esquema da outra vez, li os dois tamanhos, fiz aquela declaração compacta lá para as linhas. Operador de concatenação, L1 mais L2, vai concatenar essas duas, vai pegar o resultado delas e vai criar uma nova lista. E essa nova lista vai ser colocada em L3. O sort faz aquele sort in place, né, que tinha falado, então ele vai de fato pegar o L3, ordenar os valores em L3 e guardar em L3 de volta, então ele mexe no próprio L3, a partir desse ponto o L3 tem a ordem ordenada. E aí eu fiz aquele esqueminha lá de ir até o penúltimo elemento, imprimindo com os espaços e depois imprimindo o último. E aqui, ao invés de ordenar de novo, o que eu fiz foi percorrer a lista de trás para frente. Achei interessante revisar aqui essa coisa. Como que eu faço para ir da lista de trás para frente, né? Então a gente tem o start, o stop e o step. Então que vai indo, ele vai ir em todos e não vai imprimir o primeiro ali, né? E ele vai de -1 em -1. Então ele vai pegar do último elemento, vai indo, 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 e aí no final eu imprimo aqui o primeiro. Então vamos ver isso aqui funcionando com o exemplo do slide. Tá, a maioria do pessoal achou que vale a pena dar uma olhadinha no que os outros fizeram. Eu acho legal, pelo menos assim, eu tentar passar rapidinho, comentando algumas coisas diferentes que as pessoas fizeram aqui, fizeram ali, para talvez tentar pegar algumas dúvidas gerais. Vamos ver aqui. Tá, que eu tinha colocado tamanho da lista L1, 3, L2, 4, 7, 2, 9, 2, 5, 1, 3. E aí ele imprimia esse cara nas duas ordens, crescente e decrescente. Vamos ver aqui rapidinho, então, o que os outros, o que eu recebi dos grupos, e aí depois eu posso fazer um comentário rapidamente sobre o merge, que eu fiz aqui uma versão do merge. Eu acho que talvez a gente até chegue a ver mais para frente na disciplina, alguma coisa, porque ele é muito. Esse merge é uma técnica super útil para ordenar depois vetores mesmo. Ele é usado, essa operação de merge é usada em um algoritmo bom de ordenação. Fez os appends, concatenou, chamou sort e chamou reverse. Então, a gente tem a função sort com aquele parâmetro lá que você podia colocar true ou false
para ser crescente ou decrescente, e também tem a função reverse, que também é in place, né? Vejam aqui que ele chamou L3 de reverse e depois deu print da L3. Então, jeito simples, direto de fazer isso daí, fez exatamente o que a proposta estava pedindo, somou os dois, criou uma nova lista, ordenado decrescente. Aí esse aqui foi o grupo que tentou fazer as coisas da forma super compacta, né? Vejam que ficou uma linha aqui, eu vou dar zoom, mas 2 linhas, aí depois eles conseguiram fazer um jeito de uma linha só. Novamente, aqui ó, as respectivas atribuições. Então, criou aqui a lista com split, criou a segunda lista com split, concatenou as duas. O sorted, lembrem que ele não faz in place, então o sorted ele vai pegar P, ordenar e retornar uma nova lista. Então ele vai de fato, né? Ele vai pegar e vai passar isso daqui e vai fazer o print dessa lista aqui. Aí imprimiram /n, ele chamou o sorted de novo, só que dessa vez com aquele parâmetro reverse true. E aí isso daí vai imprimir as duas listas com /n. Eles quiseram fazer esse desafio aí de vou tentar escrever o menor código com menos linhas possíveis. Vou abrir o microfone. Eu ia comentar se dá para fazer com uma linha só, substituindo P1 e P2 por int input, essas coisas. Falaram que até tentaram, parece que essa é a uma linha, eles tentaram fazer com uma linha. Deixa eu ver aqui. Essa foi a uma linha que colaram lá no chat. Malandragem. Foi a sua ideia para fazer com uma linha só? Já jogar o print direto aqui, o sort de tipo. Ia, gente. Não, mas aí como que. Pera. Então, ó, a gente tem o print. A gente sabe que a gente vai precisar do print. Aí a gente vai passar esse cara aqui pro primeiro sorted. Vai passar esse cara. Não, mas espera que a gente precisa concatenar, né? Não, a gente precisa concatenar. A gente tem que guardar, a gente tem que guardar. Porque se não tiver esse resultado aqui guardado em algum lugar, como que a gente concatena e depois imprime? Ele ia pedir 2 inputs, né? No caso, 4 inputs, mas acho que a gente consegue colocar ali direto no sorted, né? Tipo. Pera, talvez, então, deixa eu pegar aqui o idle. Vamos lá, desafio da uma linha. Vou pegar de volta aqui, é uma linha sem, vamos tentar sem o ponto e vírgula ali, que eles colocaram o ponto e vírgula pro Python não reclamar e deixar colocar na mesma linha. Tá, então a gente, aí, a gente precisa desse cara aqui concatenado com esse cara aqui, né? A gente precisa concatenar os dois. E aí, se jogar um sorted nisso, ele impede a lista, né? Aí enrola, não sei se dá para fazer sem o ponto e vírgula ali não. Porque se a gente perder essa lista aqui, né? Aí eu não consigo. Então, né? Que falaram, não, faz com bastante linha para parecer que seu programa é mais complexo, que é melhor. Tá. Quando a gente aplica o comando lista insert posição elemento, ele adiciona o elemento na posição desejada e empurra os demais elementos para sua posição mais 1.
tem alguma maneira de fazer empurrar os demais elementos para a posição -1? Inserindo? Eduardo tá perguntando, tipo, eu tenho 0, 1, 2, 3, sei lá, 5, 10, 19, 6, 8. Aí eu quero, sei lá, fazer um insert aqui. Aí o que você quer que aconteça com os elementos? Então, professor, eu estava pensando, quero colocar o elemento aí e empurrar os demais elementos para a esquerda. Os que estão na frente para a esquerda e os atrás dele também. Como se fosse decaindo uma posição de cada um. Então, mas como decaindo? Porque você está colocando um elemento novo aqui. Aí, o que você quer que aconteça com esses? Então, daí eu colocaria esse elemento nessa posição. Exatamente. Por exemplo, eu quero inserir o 5 na posição de tal 4. Eu quero colocar o 5 na posição de tal 4 e quero que o 4 seja empurrado antes do 5. Nossa, pera. Como que ficaria a lista que você está falando nesse caso? Porque daí ficaria, tipo, depois de fazer isso, eu removeria o 5. Daí ficaria uma sequência eu não tô diferente. entendendo qual... Como que ficaria essa lista aqui? Qual seria a nova ordem dos elementos? A nova ordem seria, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 6, 8, 0. Tipo a coisa do lab. Olha. Tá falando, tipo, esse cara mais ou aqui menos. tirando aqui a coisa do lab? Isso. Não, então, né, o que você fez com esse cara aqui foi tirar esse cara aqui daqui, né? E depois botar ele aqui. Foram 2 operações. Então eu não preciso, por exemplo, eu quero pegar o 1, coloco na posição do 0, depois retiro o 1 Então, da posição que ele estava. Então, se você pegar, vir aqui, tirar o 1 daqui, todo mundo vem pra esquerda. Aí você pega e coloca ele aqui no final. Entendi. Fez isso que você queria. Mas com insert não tem como, né, ele fazer esse jeito diferente. Insert, né? Então, o insert vai colocar um elemento novo. Aí, por exemplo, eu posso vir aqui, pegar, colocar o 2, sei lá, coloco aqui, né? E aí depois eu dou um remove do 2 daqui. Aí todo mundo vai vir pra esquerda. Você só consegue fazer os caras virem pra esquerda se você remover alguém. Beleza. Obrigado. Tá. A gente precisa imprimir nas 2 direções. E a gente está aqui lendo, né? A gente vai ler eles, cada um deles uma vez. Não estamos guardando em lugar nenhum. E como a gente não guarda em lugar nenhum, a gente não consegue imprimir de novo. A gente consegue imprimir ele uma vez só. Então, precisa pelo menos de ou colocar o ponto e vírgula ou 2 linhas. Uma coisa interessante que esse grupo fez aqui, que eu percebi, eles colocaram isso aqui, né, para gerar uma nova lista. Porque aí a lista A e a lista B vão ser diferentes, né? Lista que não está associado à lista L3. Isso aqui também, queria e não está, a variável B não está associada à lista L3, ela é uma nova lista. Então, ok. Nesse caso, né, a gente não ia usar essas listas para nada depois, se eu quisesse estragar a lista, da sorte, da reverse, não tinha problema. Mas percebi que eles tomaram esse cuidado, eles ficaram com esse medo aqui, tipo, melhor criar uma lista nova tal. Então, ó, isso, a L3 aqui já é uma lista nova, né? E aí você tem esses clones novos dela. Vamos ver aqui. Aqui o pessoal fez aquele esquema de jogar o input numa lista e concatenar. Concatenou, fez o sort e tal, imprimiu, chamou reverse, imprimiu, beleza? Também aquele jeito compacto aqui, jeito compacto, concatenou, sorte, imprimiu. Aí esse aqui era aquele jeito do sort que tem o reverse igual a true, e aí ele faz na ordem decrescente, e imprimiu.
E aqui também, mesmo esquema, ler os dois, tal, deu os apêndices na linha. Também, ó, eles tomaram esse cuidado com gerar a lista nova, né? Lembrando que isso aqui não é estritamente necessário, porque a concatenação já vai gerar a lista nova, né? Então ele gerou uma lista nova, ele gerou uma lista nova dessa lista nova e falou assim, não quero ter certeza que o L3 é uma lista nova. Então, aí ele colocou aqui. E aí o sort e o reverse do L3. Encerrar aqui. Olha, pior que meu sinal tá... Alô, pessoal, me ouvem? Oi, Sim, agora sim. voltou. Tá. Olha, tá vendo que tá... Vocês chegaram a ver os códigos que eu estava mostrando? Eu cheguei. Só tinha Tá. travado, mas faz um tempo já que houve esse travamento. Tá. Eu acho que então deve ter ficado aqui na gravação. Basicamente, todos estavam bem parecidos. Um comentário especial que eu fiz foi só... Teve um pessoal que estava gerando as listas. Teve um... então, tem esse método copy e tem essa coisa aqui de você fazer a sublista, né? Para você forçar a criar uma lista nova, tal. Mas acho que não... a concatenação já cria uma lista nova. E aí... E é isso que eu tava falando, assim, tipo, né? Esse aqui quiseram ter bastante certeza que o L3 ia ser uma lista nova, que não tem nada a ver com a L1 e L2. Eles colocaram a criação da lista nova e ainda fizeram uma coisa Então, ali. a ideia, não tem aquele problema de quando você vai fazer a operação com lista, não tem tipo como você acorrenta meio que elas, tipo, elas vão estar linkadas por... Então, quando você atribui uma lista Ah, para outra, mas a concatenação gera uma lista nova. então acho Então, que... só para... Então tá aquela coisa aqui de clonar... Ó, tinha aquela coisa de copiar e clonar, né? Então a gente via aqui copiando as listas. Se eu fazia B recebe A, aí tinha aquela coisa de clonar as listas, né? E mostrava assim jeitos diferentes de eu clonar uma lista. Eu posso esse operador da sublista, né, gerar lista nova, eu chamar um list, né? E tinha também aquela função, tem a concatenação também vai gerar e acho que tinha uma função cópia, o copy retorna a cópia da lista e essa cópia é uma cópia independente. Então, jeitos de deixar uma lista independente da outra. Mas a concatenação também vai deixar a lista uma lista independente da outra. Então, só para a gente ter aqui 1, 2, 3. A gente tem aqui 4, 5, 6. Aí a gente tem um C que recebe A mais B. E aí, se eu fizer C de 0, recebe 0. E agora vamos dar um print aqui do meu A, print do meu B, print do meu C. Só para a gente ver esse negócio funcionando. Então, ó, vejam aqui que eu fiz C de 0 recebe 0, então esse cara mudou, mas ele não alterou aqui o A e o B, porque quando ele gera uma lista nova quando concatena. Tá. Tô vendo aqui que já são 11h58. Quem tiver curiosidade para saber sobre o merge pode ficar, mas também já podem ir, que o que a gente tinha para hoje era isso. Deu certo, vi que pelo visto vocês entenderam, vocês estão sabendo das operações, não necessariamente lembram tudo de cabeça, mas olhando ali no slide vocês conseguiram pegar tudo, e todo mundo conseguiu fazer os exercícios legal, parabéns. Então, acho que vai bem, a gente conversou um pouquinho, demos uma olhada no lab também, parece que as coisas também. Legal, que bom que vocês gostaram da aula de exercícios. Então, tá liberado para almoço, bom final de semana. E quem quiser o merge, vou falar aqui rapidinho, então, também, como que funciona aquela outra abordagem. Aqui, imprime ordenada 2. Tá. A ideia do merge, né, é aquela que eu tinha desenhado no Paint, que eu vou ordenar as minhas duas listas, e aí eu quero ir entrelaçando elas, né, pegando
o menor de cada uma delas para eu formar uma lista nova ordenada com os 2 elementos. Então, peguei e fiz aquele esquema ali de ler os 2 tamanhos, declaração compacta, ordenei o L1 e ordenei o L2, declarei um L3 novo, né, vazio, e aí essa aqui são as minhas setinhas, né, eu tenho a minha setinha I2 e a minha setinha I1. Então, vamos fazer aqui rapidinho aquele desenho no Paint com o exemplo. Tem aqui. Deixa eu botar esse aqui para cá, esse aqui para cá. Temos a minha lista L1 com os elementos 2, 7 e 9, né? Porque eu ordenei. Lista L2 com os elementos 1, 2, 5. 1, 2, 3, 5. Beleza. Então, essas são as minhas 2 listas, porque eu ordenei elas. E aí, eu tenho aquele meu I1, que vai ser a minha setinha, e o meu I2, né? Quando eu digo setinha, eu digo que eles estão guardando o índice o I1. Não, essa posição que isso aqui é o nome da lista, né? Tá, o I1 tá apontando para esse cara aqui. E aí a gente pode fazer assim. Enquanto o I1 é menor que o tamanho da lista 1 e o I2 é menor que o tamanho da lista 2, eu vou passando lista 3. Então aí esse cara vai ficar desse jeito. Eu tenho aqui o meu L3. Eu vou ver qual dos dois é o menor. Ah, o menor é esse aqui da lista 2. Então eu adicionei o 1 da lista 2 e vou andar esse meu I2. Então eu venho aqui e agora o I2 aponta para esse cara aqui. No caso, eles são iguais, mas do jeito que está implementado aqui, se L1 é menor que L2, ele faz o append. Então, ele vai cair no else, porque eles são iguais. Ele vai pegar e vai colocar o 2 da lista 2 e vai andar com esse aqui. Agora, ele vai colocar o 2 da lista 1. Coloquei o 2 e vai andar com o I1. Vejam que quando eu digo andar com o I1, eu estou fazendo I1 recebe I1 mais 1. Então, ele estava com 0 apontando para a primeira posição, agora ele está com 1 apontando para a segunda posição. Vamos comparar aqui, vou colocar o 3. Andei com o meu I2. Vamos comparar aqui, vou colocar de novo, ele vai fazer 4 é menor que 4, vai dar false, e ele vai cair para fora desse while. E aí, né, a gente tem um tchan que a gente pode fazer do Python aqui, que facilita muito a nossa vida. Vamos ver o que essa linha mágica vai fazer. Essa linha mágica vai pegar a lista da posição atual do I1 até o len, né, exclusivo. Então, o I1 aqui está com 1. Então, de 1 até 2, né? Então, ele vai pegar essa sublista aqui e vai concatenar com o que tem em L3. Então, ele simplesmente pegou esse cara, vai copiar e vai colar aqui no final. E ele faria a mesma coisa aqui para o L2, só que eu estou com o I2 é igual a 4. Então, ele vai pegar a sublista de 4 a 4, isso aqui vai dar vazio, e ele vai concatenar aqui vazio. E percebam, né, que se eu sair desse while, é porque ou essa sublista L1 está vazia, ou essa sublista L2 está vazia. Então, simplesmente, ele vai pegar a sublista que sobrou, vai concatenar, e aí eu tenho meu L3 bonitinho, ordenado, e posso fazer aquela imprimir na ordem reversa e tal. Então tem essa coisinha legal aqui. Eu gosto da operação de merge, eu acho ela uma operação bem legal. E essa era a ideia. Tá aqui, 5 minutinhos, não passei tanto, então. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa,
fiquem à vontade, se não, bom almoço para vocês, bom final de semana para vocês. Boa sorte com os labs, boa sorte com as provas. Sei que a situação está complexa, mas tentem não deixar os labs mais acumular muito, senão a situação vai ficar meio complexa. Flávia. Diga. No caso, a gente vai poder ter acesso a esses programas que os outros grupos fizeram ou fica só pro grupo mesmo? Eu posso postar eles. Se vocês acham interessante, eu posso colocar eles lá. Agora que eles estão nos arquivinhos, fica mais fácil, porque antes eu ia ter que pegar cada um, né? Agora eu posso jogar lá no Classroom, eu coloco a pasta lá e aí vocês podem dar uma olhada. E também colocar esse aí só pra... Do Merge? Isso. Coloco. Os da aula passada eu preciso organizar direitinho, que eu fui jogando tudo no mesmo... Travou um pouco. Eles ficaram meio juntos um do outro, não sei se eu peguei todos. Eu vou assistir de novo a aula, porque aí eu vejo eu mostrando o código e aí eu separo eles direitinho. Porque ainda apareceu mais jeitos, né? O pessoal foi ficando e falando, não, eu tentei fazer assim. Nada, aquela última aula. Da aula passada. Até meio, a gente ficou até meio de meia. Aí ficou um monte de jeito, aí eu preciso organizar certinho e colocar. Mas esses daqui tá um pouquinho mais fácil, aí eu já coloco lá pra vocês. No caso, eu acho que... não sei se fica muito complicado assistir a outra aula e revisar tudo, mas... Não, dá pra fazer sim. Eu só preciso um tempinho. Se eu não conseguir fazer agora, eu tento no final de semana. Isso aí, então, não sei, é que às vezes fica corrido, mas seria legal. Mas esse negócio de postar os programas de cada um, eu não sei, se a gente fizer em aula, por mim, não precisa daí ter o programa lá depois, tipo, tendo o programa aqui, durante a aula e vendo ele... Então, só pra... ele no vídeo, né? Então eu anoto as coisas que eu achei interessante, sabe, tipo, então, sei lá... É que eu não tenho... eu sou mais, tipo, eu fico olhando primeiro a explicação pra depois dar uma olhada, entendeu? Aí às vezes é só mais difícil de organizar no vídeo, entendeu? De onde foi mostrado. Você tá pensando de reassistir o vídeo, alguma coisa assim. É porque tem vezes que eu peguei a ideia e eu só quero, tipo, como se fosse meio que uma tabelinha pra eu relembrar os, tipo, o que cada programa teve de interessante, entendeu? Como se fosse, tipo, só pra... Porque muitas vezes só olhar como a tabelinha, assim, eu não sei, tipo, fica mais visual de lembrar as coisas durante a aula. Nossa, que trampo, cara. Como assim? Que trampo não, você organiza tudo isso, faz tanto. Meu Deus, eu faço um comentáriozinho no Python coisas, aqui, velho. mano. Eu tenho os Python de aula 1, aula 2, aula 3 aqui. Não, eu também faço. O meu eu tenho, aqui, ó. Eu tenho uma pasta que é... Eu coloco o que foi feito no dia e tal, mas é só... Caraca, gente. Eu confio na minha cabeça. O máximo que eu faço é revisar o slide. Eu não confio não, mano. Eu anoto tudo, velho. Então, aí tem vezes que... Tem slide com os comandos, tá ligado? Então, só que às vezes às vezes a aplicação do comando é legal pra ver, porque, tipo, por exemplo, esse aí o trick que você usou no Python agora nessa linha L3, que você adiciona o que restou, né, pra concatenar. Sim. Aí é só pra relembrar. Mas também, se for muito complicado, não precisa, é só reassistir a aula, como o Cícero disse, acho. Agora que esses que estão nos arquivos já separados é bem tranquilo. Eu vou pegar e vou tirar, vou colocar os nomes genéricos, assim, pra não dar pra identificar de quem que é cada um. Então beleza. O que eu posso fazer é, talvez... eu faço uma enquete no começo da próxima aula e pergunto. Porque se alguém falar, tipo, não quero, que é como vocês fizerem em grupo, tal, os que são individuais, talvez o pessoal não queira, mas esses em grupo, talvez não tenha problema. Talvez o que seja legal, eu não sei se, tipo, colocar uma opção, pode postar aí quando você for enviar, entendeu? Então, um checkzinho. Isso, então, esses daqui fica assim e nos próximos eu coloco esse checkzinho. Tipo, você quer que poste a sua solução no Classroom? Tá bom. É só porque, tipo, às vezes é só ver como abordou o programa e só ver uns programas, tipo, porque tem vezes que as pessoas pensam nos programas que eu não pensaria em colocar, sabe, na solução que tava sendo feita. Aí eu só acho que é legal de ver pra ter justamente qual que é a variedade dos comandos, sabe? Porque... Sim, exatamente. Eu acho legal mostrar pra vocês, e a maioria votou ali na enquete que queria ver os dos outros, eu acho legal mostrar exatamente por essa questão de ver os outros jeitos de pensar. Esses aqui ficaram todos muito parecidos, então acho que a partir dos próximos eu coloco o checkzinho, e aí se as pessoas quiserem que posta lá, eu posto lá. E também tem a aula, né? Sim, exatamente. Então... Viu, eu fiquei aqui até o final para fazer um comentário. Eu acho que a gente deveria combinar um código para quando a Flávia travar.
E a gente não conseguiu ouvir ela. Tem gente chamando código Flávia, ou sei lá, código amarelo no chat. Acho que a gente pode mandar só travou também, é uma solução. Funciona. Então, eu continuo recebendo o chat de vocês, mesmo quando vocês não conseguem me ouvir, eu fico... Não, mas, sei lá, uma palavra específica. Exato. Fala então, marmelada. o negócio talvez comece a levantar... Ornitorrinco. Ornitorrinco. A gente... Enquanto... Embaúba. Boa! Embaúba. Embaúba. Pra mim, já combinamos esse, hein? Já tá certo. Só que o negócio é mais de tipo... não sei, às vezes também levantar a mão, tipo... Eu fico recebendo. O que eu queria mesmo, uma coisa que faria uma grande diferença é eu preciso ter um jeito de me comunicar com vocês enquanto vocês estão na salinha. Porque eu vi, por exemplo, que todo mundo mandou a resposta e aí vocês não saem da salinha, sabe? Aí eu queria ter algum jeito de falar pra todo mundo, tipo, tal. Vi que vocês terminaram, volta aí, galera. É que a gente ficou achando um jeito de resolver o problema. Então, no final, a gente tinha terminado e a gente começou a conversar sobre algumas outras coisas, sobre o programa também e tal. Então, isso aqui é interessante, né? Também dá um tempinho para vocês interagirem, considerando que vocês não têm uma sala de aula física, também é interessante. Nas aulas que dá tempo, eu gosto de fazer isso, mas tem umas aulas que tá muito apertada, tipo, nossa, se sobrou 5 minutos antes, dá pra eu não atrasar a aula. O que dá pra você fazer é ser mais rígido e só mudar o tempo ali, tipo... Só chegar e cortar, né? Tipo, mas não tem que entrar salinha por salinha, alguma coisa assim? Acho que isso interrompe a gravação, né? Tem esse problema. Eu paro a gravação enquanto vocês estão na salinha. Tá, então... Eu achei que eu posso entrar salinha por salinha, mas as pessoas meio que assustaram. Outra vez eu fui fazendo isso, eu fui entrando salinha por salinha. Que nem, por exemplo, eu queria mudar, eu queria falar para as pessoas darem refresh no formulário. E aí eu tive que entrar salinha por salinha pra avisar todo mundo, sabe? Seria muito legal, talvez ter um docs, alguma coisa, eu falo pra vocês, fica aberto esse docs, que se eu quiser falar alguma coisa, eu vou digitar aqui. E aí eu digito. Porque 2 bit também, né? Se bem que pra galera do celular complica. Mas se bem que a galera do celular tá programando no celular... Não deve ter algum... então. Pois é. Às vezes ele coloca no papel, não sei, mas o que dá pra fazer... como vocês estão em grupo, né, alguém do grupo vai ver a mensagem, eu suponho. Dá pra deixar uma outra aba do Meet, né? Então, eu tenho aqui... O que dá pra fazer também eu não sei se do Meet, mas será que não dá pra colocar, tipo... será que não tem um programa que dá pra você... Quando você digita alguma coisa, ele coloca lá e... Aí faz tipo um sonzinho, pim, assim, tipo, Seria um programa de mensagens, né? Eu podia fazer um grupo de mensagens com vocês, aí eu mando a mensagem, tipo, galera, volta aí. Mas... tipo, às vezes fazer um barulhinho, sei lá. Eu tava pensando meio que, tipo, como se fosse do Discord, sabe? Às vezes aparece um ping assim, que, tipo, aí aparece que você enviou, sabe? Então, fazer um servidor do Discord da disciplina? Interessante. Posso mandar, então, uma votaçãozinha, ver... mas se bem que eu não uso o Discord direito, mas o que é bom do Discord é que aí você não tem que pegar o número do celular das pessoas. Fato. E aí entra quem quiser, tal, fica uma coisa assim, bem... Aí, como é um grupo, pelo menos acho que uma pessoa vai ter entrado, né? Posso ver isso daí e fazer uma enquete, uma coisa. E também fica um lugar, assim, pro pessoal meio que interagir. Não sei. Assim, eu acho as plataformas do Discord mais organizadas que o Google Classroom, em geral. Porque dá pra você dividir mais coisas, dá pra adicionar. O meu é sempre uma zona, eu não consigo abrir o Discord. Mas porque o daí Discord começa a entrar mensagem dos outros servidores, o mano. Discord é estranho, é muita coisa. Então, o problema do Discord é isso, né? Eu tenho vários servidores lá. Vou jogar pra turma lá e o design independe de quem criou o servidor. Tem uns que são bem clean, o nome dos chats e tal, daí eu gosto. Tá bom. O negócio... mas eu não sei, eu acho... Tem jeitos. Tem jeitos. Às vezes também é só criar, tipo, abrir uma abinha e... Ou você pode só combinar com a gente, tipo, terminou o coisa, volta pra salinha, né? Tipo, o que é legal também é que, tipo, lá no Discord, talvez, tem aquele reaction role, né? Que é, tipo, quando você... Nossa. Aí você coloca, tipo, Não, aquele negócio, tipo assim, aí ela coloca, tipo, vocês terminaram? Aí tem um X e um okzinho. Aí começa como um X, aí a pessoa, quando termina, vai lá e coloca o okzinho, entendeu? Sim, mas eu acho que isso pode ser resolvido só com
Galera, quando terminou, volta. Daí. Pode ser também. Sei lá, eu procurei aqui, ó, pelo visto tem umas coisas que geram um chat instantâneo aqui. Falou, Vitor. Falou, Vitor. Falou. Sei lá, então, a ideia procurei uma pode coisa ser... que tem. Esse chat instantâneo é interessante. Se você, pessoa no futuro, está assistindo essa aula, me mande a sua ideia, se você não estiver num futuro muito distante daqui a muitos anos. Aí isso já foi. Tá gravando. Olá, pessoas do futuro. A gente tem que colocar a data, né? Falar que hoje é 23 do 9 de 2021. Então, estávamos aqui discutindo como fazer para chamar pessoas da salinha. Espero que essa funcionalidade seja implementada no seu futuro. Inclusive você aí do futuro, se o código Embaúba se tornou uma palavra geral para pessoas que travam no Meet, pode... É verdade, surgiu aqui. Parabéns para nós. Surgiu aqui. 12h15, ou melhor, ele foi inventado 12h09, tá bom? Tá registrado. Falou, mas... eu acho que é isso, dá pra ir falando pelo Meet. Inclusive aquela ferramenta lá de fazer os fluxogramas é muito boa, assim, tipo... O Live 5 eu só consegui fazer por causa daquilo. Aquilo é legal. Caraca. Tipo, eu não sei, eu não sou muito... eu penso na programação e já faço direto, tipo... Não sei, tem que só ter os quadradinhos, ajuda bastante. É o que você falou, você é visual, né? Aprende um jeito mais visual. Não sei se visual é um negócio, mas tipo, é um negócio de organizar só, porque às vezes eu penso uma coisa e fica meio... Tipo, fica na cabeça que vai funcionar, só que aí quando eu vou fazer, a ideia era horrível, sabe, no final. Aí eu fico tipo, eita, o que eu faço? Tá certo. Vou então encerrar a gravação. Eu vou certinho essa coisa se tem um jeito fácil de eu me comunicar com vocês. E aí a gente vê. Bom, vou lá almoçar então. Valeu aí pela aula, prof. Falou aí, Gabriel. E falou, até Cícero. semana que vem. Bom fim de semana pra vocês. Bom final de semana. Tchau, obrigado, Flávia, pela aula. Bom final de semana e tudo mais. Até. Tchau.